Caridade e Missão. A palavra do Instituto São Francisco Xavier. Olá minha irmã, olá meu irmão. Hoje é sábado, 1º de abril de 2023, 39º dia da Quaresma. Eu me chamo José Lopes, sou diretor do Instituto São Francisco Xavier, obra social do Padroeiro das Missões e Padroeiro de Salvador. Este é o nosso programa Caridade e Missão de número 57. E o último dos 4 programas que fizemos em homenagem aos 474 anos de Salvador. Para iniciar bem a nossa homenagem à primeira capital do Brasil, vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Francisco Xavier. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Francisco Xavier. Ó amabilíssimo São Francisco Xavier, convosco adoro respeitosamente a majestade divina e rendo-lhe fervorosas ações de graças, pelos dons singulares com que vos favoreceu durante a vida e pela glória que vos elevou depois da morte. Peço-vos com todo o ardor de minha alma que me alcanceis pela vossa poderosa intercessão a importantíssima graça de viver e morrer santamente. Peço-vos também a graça particular de interceder junto a Deus nosso Senhor pelas intenções de cada devota e de cada devoto. E se isso que vos peço não for para a maior glória de Deus e para o bem de minha alma, alcançai-me o que for mais conforme com uma e com outra. Amém. O presente do Instituto São Francisco Xavier para a cidade de Salvador e para o povo soteropolitano foi fazer conhecer as cartas do nosso primeiro missionário, primeiro catequista e primeiro professor de Salvador e do Brasil, o padre Juan de Azpilcueta Navarro, também chamado pelos índios de Ibituruna. Ele desembarcou em Salvador no dia 29 de março de 1549, juntamente com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil e fundador de Salvador, sendo integrante da primeira missão jesuítica comandada pelo padre Manuel da Nóbrega. Além disso, o padre Bituruna era primo de São Francisco Xavier, que é o padroeiro de Salvador. Por isso criamos a Cátedra Ibituruna para o estudo da história das Santas Missões no Brasil. Em cada um dos programas que fizemos em homenagem a Salvador, lemos uma carta de autoria do padre Azpilcueta Navarro sobre as Santas Missões no Brasil. A primeira carta foi escrita em Salvador no dia 28 de março de 1550. A segunda carta foi escrita também em Salvador no ano de 1551, mas não se sabe o dia. A terceira foi escrita em Porto Seguro no dia 19 de setembro de 1553. E hoje nós vamos conhecer a quarta e última carta do padre Azpilcueta sobre as Santas Missões no Brasil. Ela foi escrita em Porto Seguro no dia 24 de junho de 1555, 2 anos antes da sua morte em Salvador. Ah, mas você deve estar querendo saber o resultado da premiação das canecas. Os ganhadores das canecas são Seu Lino do bairro de Nazaré, Rosângela do Jardim Nova Esperança, Sérgio de Brotas, Indiara e Gustavo de Cachoeira. Eles responderam corretamente a pergunta sobre qual o nome da igreja próxima à Praça Azpilcueta Navarro em Salvador. O nome da igreja é Senhor Bom Jesus dos Aflitos, ou apenas Igreja dos Aflitos. E a Praça Azpilcueta Navarro fica localizada em frente ao quartel do Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia, onde há uma fonte da cabocla em homenagem ao 2 de julho. E se você gosta de conhecer a história das Santas Missões no Brasil, já pode marcar na sua agenda. O nosso próximo programa sobre a Cátedra Ibituruna será no dia 30 de abril, data da Páscoa do Padre Bituruna na cidade de Salvador. Agora, sem mais demora, vamos à carta do Padre Azpilcueta Navarro, o nosso Padre Bituruna. Carta do Padre João de Azpilcueta, escrita de Porto Seguro, a 24 de junho de 1555. A graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sempre em nossas almas. Caríssimos irmãos, passo de ano e meio que, por mandado do nosso Padre Manuel da Nóbrega, ando em companhia de 12 homens cristãos que, por mandado do capitão, entraram pela terra dentro a descobrir se havia alguma nação de mais qualidade ou se havia na terra coisa por que viessem mais cristãos a povoá-la, o que sumamente importa para a conversão destes gentios. Esta não é senão para lhes dar conta como depois do tempo que disse, voltei com todos os 12 companheiros pela graça do Senhor, salvos e em paz, que era o para que o Padre me enviava com eles. Dar-lhes conta do caminho em particular seria nunca acabar, mas como sei que com isso lhes vou dar consolação,
Direi em geral alguma coisa do que passamos e vimos. Saberão, irmãos caríssimos, que entramos pela terra dentro 350 léguas, sempre por caminhos pouco descobertos, por serras muito fragosas, que não têm conto, e tantos rios que em partes, no espaço de 4 ou 5 léguas, passamos 50 vezes contadas por água, e muitas vezes se me não socorreram, me houvera afogado. Mais de 3 meses fomos, por terras muito úmidas e frias, por causa dos muitos arvoredos e das árvores, muito grossas e altas, de folha que sempre está verde. Chovia muitas vezes, e muitas noites dormimos molhados, especialmente em lugares despovoados, e assim todos, em cuja companhia eu ia, estiveram quase à morte de enfermidades, uns nas aldeias, outros em despovoados, e sem ter outra medicina que sangrar-se de pé, forçando a necessidade a caminhar, e sem ter outro mantimento as mais das vezes que farinha e água não perigou nenhum, porque nos socorreu nosso Senhor com sua misericórdia, livrando-nos também de muitos perigos de índios contrários, que algumas vezes determinavam matar-nos, principalmente em uma aldeia grande, onde estavam seus feiticeiros fazendo feitiçarias, aos quais, porque andam de uma parte para outra, fazem os índios grandes recebimentos, consertando os caminhos por onde hão de vir e fazendo grandes festas de comer e beber. Estava, pois, nesta aldeia muita gente de outras aldeias, que era vinda às festas dos feiticeiros. Logo que nós chegamos, houve entre eles algum alboroto. Mas um índio principal que ia conosco, muito bom homem, começou a fazer-lhes uma prática a seu modo, com que sossegaram. Apesar disso, não quisemos aí demorar-nos, mais que aquela noite, que foi para mim muito triste e muito comprida, porque vi coisas de que fiquei espantado. No meio de uma praça, tinham feito uma grande casa, e nela outra muito pequena, na qual tinha uma cabaça figurada como cabeça humana, muito ataviada a seu modo, e diziam que era o seu santo e lhe chamavam Amobozarai, que quer dizer pessoa que dança e folga, que tinha a virtude de fazer que os velhos se tornassem moços. Os índios andavam pintados com tintas, ainda nos rostos, e emplumados de penas de diversas cores, bailando e fazendo muitos gestos, torcendo as bocas e dando uivos como perros. Cada um trazia na mão uma cabaça pintada, dizendo que aqueles eram seus santos, os quais mandavam aos índios que não trabalhassem porque os mantimentos nasceriam por si e que as frechas iriam ao campo matar a caça. Estas e outras muitas coisas, que eram para chorar muitas lágrimas, vi. No outro dia, nos fomos e passamos muitos despovoados, especialmente um de 23 jornadas, por entre uns índios que chamam tapuzas, que é uma geração de índios bestial e feroz, porque andam pelos bosques como manadas de veados nus, com os cabelos compridos como mulheres. A sua fala é muito bárbara e eles muito carniceiros, e trazem flechas ervadas e dão cabo de um homem num momento. Para passar por entre eles, juntamos muitos dos que estão em paz conosco, e passamos com espias adiante com grande perigo. Um índio que vinha conosco e era para muito, passou adiante um tiro de besta dos brancos, e de súbito veio uma manada dos tapuzas, que despedaçando-o o levaram em quartos, e com este receio nem os brancos nem os índios ousaram, de então por diante, apartar-se do caminho pelo qual sofreram muita necessidade até de água. Os dias aqui eram calorosos e as noites frias, as quais passamos sem mais cobertura que a do céu. Neste ermo, passamos uma serra muito grande, que corre do norte para o meio-dia, e nela achamos rochas muito altas, de pedra mármore. Desta serra, nascem muitos rios caudais. 2 deles passamos que vão sair ao mar entre Porto Seguro e os Ilhéus. Chama-se um Rio Grande e o outro Rio das Ourinas. Daqui fomos dar com uma nação de gentios que se chama Catiguzu. Daí partimos e fomos até um rio muito caudal, por nome Pará, que segundo os índios nos informaram, é o Rio São Francisco, e é muito largo. Da parte de onde estamos, são os índios que deixei. Da outra se chamam Tamoias, inimigos destes, e por todas as outras partes, Tapuzas. Vendo-nos, pois, neste aperto, pareceu a todos que ordenássemos barco em que fôssemos pelo rio. E assim começou cada um a fazer o que entendia, porque não tínhamos carpinteiros. E assim nos assentamos em uma aldeia junto da qual passa um rio, por nome Monaío, que vai dar no outro. E isto por não sermos sentidos dos contrários, que estariam daí 3 léguas.
Fizemos logo uma cruz grande e a pusemos na entrada da aldeia, e junto dela fizemos uma ermida, onde fazia práticas de Nosso Senhor aos companheiros, e com licença de todos comecei de ir pelas aldeias, e logo na terceira onde fui, achei as suas miseráveis festas, pois tinham na praça uma menina pequena atada com umas cordas para a matar, ao que se havia juntado muita gente das outras aldeias. Cheguei-me a ela, falei-lhe na língua dos nossos índios, mas não me entendeu, porque era filha de tapuzas, que são os selvagens de que atrás disse, que vi cerimônias que nunca tinha vistas neste ato de matar. Daqui fui bastante triste para outras aldeias, onde também lhes disse coisa de Nosso Senhor, e folgaram de as ouvir, mas logo as esqueciam, mudando o sentido em seus vinhos e guerras. Tornei-me aos cristãos, batizando alguns meninos que acertaram de morrer. Em uma aldeia destas, achei uma coisa como pés, que cai de umas árvores que estão nos campos, e estilando assim pela árvore como pelas folhas, faz uma pastadura na terra. Levei uma porção para os barcos, e quando cheguei 2 quase acabados, e os companheiros enviaram por mais pés para calafetar estes 2 barcos, que estavam quase feitos. Corremos muito grande perigo, porque os índios que estão na outra banda do rio souberam de nós, e passaram a nos impedir a viagem. E foi o perigo tão grande que me meti na ermida, e me pus diante de um crucifixo, que levava comigo. Foi Nosso Senhor servido que, ainda que alguns foram maltratados, nenhum perigou, e eu os curava com mel silvestre, e os índios foram maltratados, pelo qual nos embarcamos com muito cuidado e fomos pelo rio abaixo, mas não podemos continuar a navegação, e assim foi necessário tomar conselho de novo acerca do nosso caminho, por ser toda a terra povoada em derredor de diversíssimas gerações de índios muito bárbaros e cruéis. As terras que cercam este rio em 30 léguas ou mais são muito planas e formosas. Parece-me que nascerá nelas bem tudo quanto lhes plantarem ou semearem, porque do mantimento que usam os índios e de diversas frutas, há grandíssima cópia. O pescado não tem conto, assim neste rio como em outros mais pequenos e em lagoas. Quando os índios têm dele necessidade, juntam-se uma aldeia ou 2 e vão embebedá-lo, e assim tomam tanto que vem depois a feder-lhes em casa, e desta maneira têm pouca necessidade de anzóis, e principalmente no Rio Grande nunca pescam com eles, se não são de ferro e grande cadeias de 1 palmo ou 2, porque há um peixe que se chama piraí, que corta o anzol com os dentes, como com uma navalha, o que vi com os meus olhos, pois de outra maneira apenas o crera. Saídos do rio, fizemos nosso caminho por terra volvendo-nos. Achamos na terra que andamos que comumente não tem superior, o que é causa de todos os males. Tem tal lei entre si, que recebendo o menor deles uma injúria dos cristãos, se juntam todos a vingá-la. São pobríssimos, nem têm coisa própria nem particular, antes comem em comum o que cada dia pescam e caçam. Se mostram algum amor aos cristãos, é por cobiça que têm das suas coisas, e é tanta que quando lhes não vem outra coisa, lhes tiram os vestidos e depois lhe dão de comer, com a condição de que arranquem as pestanas e barbas como eles e vão caçar e pescar juntos. Os tempos são muito temperados, fora de alguns anos secos. Há muita caça, assim de animais como de aves. Há uns animais que se chamam antas, pouco menores que mulas e parecem-se com elas, senão que têm os pés como de boi. Também há muitos porcos monteses e outros animais que têm uma capa por cima, à maneira de cavalo armado. Há raposas, lebres e coelhos como nessa terra. Há muitas castas de macacos, entre os quais uns pardos com barba como homens. Há veados, gatos monteses, onças, tigres e muitas cobras, entre as quais há umas que têm no rabo uma coisa à maneira de cascavel, e também soa, e quando topam alguma pessoa, bolem e fazem soído com ele, e se acerta de se não apartar, mordem-na, e poucos escapam dos mordidos que não morriam. Há umas aves que são como perdizes, outras como fazões, com outras muitas diversidades. Também vi em poder dos índios 2 avestruzes. O fruto sólido desta terra parece que será quando se for povoando de cristãos. Deus nosso Senhor, por sua misericórdia, saque estes miseráveis das abominações em que estão, e a nós outros dê sua graça, para que sempre façamos sua santa vontade. De Porto Seguro, dia de São João, ano de 1555, João de Aspilcueta, Navarro. Meu irmão, minha irmã,
Hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã é domingo de Ramos e vamos à Santa Missa, por isso não teremos programa. Se Deus quiser, estaremos de volta na segunda-feira. Para encerrar nosso programa, vamos escutar a música São Francisco Xavier, Padroeiro da Liberdade, na voz de Luiz Caldas, bandolim de Armandinho, arranjos do maestro Iacossi Simões, participação especial da Orquestra de São Petersburgo e produção de João Falcão Neto. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier. As águas calmas da Bahia têm muito a nos contar. Histórias de todos os santos que os maus tentaram apagar. Quem primeiro aqui chegou e ergueu sua catedral, quem fez de Salvador a primeira capital. Da sede palha capela do Colégio de Jesus, da cidade Fortaleza, a terra da Santa Cruz. Erguei-vos, soldados de Cristo, mostrai vossa face à nação, da defesa do gentil, do combate à escravidão. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier. Pela evangelização do povo, pelo socorro espiritual, o inimigo armou a trama do regresso a Portugal. As missões foram perseguidas, o colégio se fechou, proibiu-se a catequese, mas o padroeiro ficou. Mais de 3 séculos passados, com milagres, amor e fé, rogai por nós, padroeiro São Francisco Xavier. Rogai por nós, padroeiro São Francisco Xavier. Tua vida missionária foi amor e caridade. Ajudai-nos, padroeiro, a imitar tua santidade. É chegado um novo tempo na cidade da Bahia, sem dor, sem cal e sem medo, sem escravidão e sem tirania. Sem dor, sem cal e sem medo, sem escravidão e sem tirania. Tempo de cumprir-se a missão dos companheiros de Jesus. Ajudai-nos, padroeiro, a redimir-nos pela cruz. Ajudai-nos, padroeiro, a redimir-nos pela cruz. Fé, tenha fé em São Francisco Xavier.